Tem uma série de exercícios chatérrimos não, mas de verificação, que são os seguintes. Na verdade, até que eu roubei um pouco, porque eu pensei assim, bom, deve existir essa função volume com sinal. A partir desse pressuposto, deve existir essa função volume com sinal. Em existindo uma tal função, ela tem que ter as propriedades que eu listei. E em tendo as propriedades que eu listei, ela tem que ter essa fórmula. Em vez de a partir da fórmula e provar, né, o movimento natural, provavelmente o movimento histórico, é você vai resolver o sistema 3x3, faz as contas e chega naquela fórmula, nessa aqui. E aí leva 200 anos, um pouco mais, 250 anos, para chegar à conclusão de que esse bicho aqui tem alguma coisa a ver com volume. O que eu fiz foi dizer, não, vamos procurar uma coisa que tem a ver com volume. Então, se tem a ver com volume, mas tem que ter um sinal, roubei um pouco, tem que ter aquelas propriedades, e a partir das propriedades eu fiz a conta e cheguei na fórmula. Mas eu não provei que realmente aquela função volume, que se existir tem que ser essa, tem aquelas propriedades. Então, vamos dizer, agora a coisa honesta é dizer, bom, agora pega essa fórmula aqui e prova que ela tem aquelas propriedades. Não é, acho que não é um grande, um bicho de 7 cabeças. Uma observação que pode ser útil na hora de provar é o seguinte, é que eu coloquei como primeira propriedade que o V dado LD implica ômega de U VW igual a zero. Essa é uma propriedade meio chata de verificar algebricamente aqui na fórmula. Mas essa propriedade, ela implicou, né, eu usei essa propriedade e as outras para concluir essa propriedade linha, é que trocando a ordem de 2, troca o sinal. Essa é uma propriedade talvez mais simples de verificar na fórmula. E o interessante é que se eu, na presença das outras propriedades, se eu colocar essa daqui no lugar dessa, eu deduzo essa. Vamos observar. Eu vou apagar a fórmula e vou deixar para vocês esse exercício, que é, usando a fórmula, verificar que cada uma das propriedades é válida. Por exemplo, multiplicar por t não é muito difícil, né? Porque se você multiplicar por exemplo, esse vetor aqui por t, em cada uma dessas parcelas aqui tem um e somente um desses 3 números. Então tem t, vai ter t em cada uma delas, vai ser multiplicado por t, por exemplo. Também, se você somar aqui esse cara com B11, B21, B31 aqui, também a soma aqui vai para cada uma das parcelas, distribui e também funciona facilmente. Não é um bicho de 7 cabeças. Essa de trocar a ordem de 2, troca o sinal, ela economiza muita coisa. Imagina que a gente coloque as propriedades assim, ômega de U de V UW igual a ômega de W V U, que é igual a ômega de U W V que é igual a menos ômega de U V W. Quer dizer, se aqui a gente trocar a ordem de quaisquer 2, troca o sinal. Colocar como segunda ômega de TU VW igual a T ômega de UVW. Como terceira, ômega de o 1 mais o 2 VW igual a ômega de 1
VW mais ômega de 2VW. E como quarta, ômega de E1, E2, E3 igual a 1. Até economizei pelo seguinte, eu não preciso botar aqui ômega de UTVW é igual a T ômega de UVW. Por quê? Porque ômega de UTVW eu uso a propriedade 1, isso é menos ômega de TVUW. Agora eu uso a propriedade 2, isso é menos T ômega de VUW. Agora eu uso a propriedade 1 de novo, isso é T ômega de UVW. Então, colocando essa propriedade 1 assim, então, vamos mostrar aqui que se com essas propriedades, está claro que o T, TV, TW vai dar, aqui mesma coisa, né? Você, em vez de ter o 1 mais o 2VW tiver ômega de UV, W1 mais W2, eu primeiro troco a ordem, usando a propriedade 1, troco o sinal, aí depois eu uso essa propriedade 3, depois eu destroco a ordem. Tá? E é claro também o seguinte, que se um deles for combinação linear dos demais, aliás, primeiro de tudo, eu vou provar o seguinte, que se tiver 2 repetidos, essa é boa, que eu vou usar um superpoder, vão ficar impressionados. Olha só, imagina que eu tenha ômega de UW. Isso daqui é menos ômega de UW, porque com super velocidade, quando eu passei daqui para cá, eu troquei esse U com esse U. Trocando o U com o U, o sinal troca. Então dá menos. Bom, mas como nós estamos aqui nos reais ou nos complexos, o único número que é menos ele é o zero. Então, ômega de UW é igual a zero. A mesma coisa, UVV, UWVW, é zero. Então, agora imagina que eu tenha, digamos que o W seja combinação linear de U e V, quer dizer, que eles sejam linearmente dependentes. Então, aqui, SU mais TV. Usa lá as propriedades, ó, isso aqui vai ser S ômega de VU mais T ômega de VV. Isso é zero, tem 2 repetidos. Então, quando um é combinação linear dos outros, vai dar zero. Então, eu posso usar essas propriedades no lugar daquelas que eu enunciei. Eu enunciei aquelas porque elas me parecem mais geométricas. Essa aqui é mais econômica. Então, usando essas propriedades, o exercício pega a fórmula que a gente deduziu e mostra que aquela função dada por aquela fórmula satisfaz aquelas propriedades. Bom, e essa função é chamada determinante. Então, quando você tem a matriz, A1, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, determinante dessa coisa aqui, ó, ou a matriz com os parênteses retificados, por definição, A11, A22, A33, menos A23, A32, menos A12, A21, A21, A33, menos A23, A31, mais
A13, A21, A32, menos A22, A31. Essa é uma outra maneira de... Aliás, essa é uma outra fórmula interessante, que na verdade, essa fórmula aqui, ela está mais ou menos embutida na conta que eu fiz. Quando você faz ômega de A1 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3, A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3, A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Você sabe que quando você pega esse daqui, você pode fazer esse vezes esse, quer dizer, você tem aqui A1, aí você tem ou A22, A33, que aí dá positivo, ou você escolhe esse daqui com esse daqui, e aí você trocou a ordem, você pegou E3 e E2, então é menos... Quer dizer, como se você dissesse, eu escolho esse, com esse e esse dá positivo, esse, com esse e esse dá negativo. Então é esse vezes esse aqui. Depois, quando você pega o A21 aqui, o E2, aí se você pegar E1, E3, que seria a primeira escolha, talvez natural, já tem uma troca. Então aqui só o fato de pegar o E2 aqui já tem uma troca. Então aqui se você pegar A1, 2, A3, 3, vai dar negativo. E se você pegar A3, 2, A1, 3, dá positivo. Eu peguei... Eu peguei aqui o A21, aí peguei A1, 2, A3, 3. Vamos dizer, aqui é uma outra, vamos dizer, uma forma alternativa dessa daqui, que é pegar nessa coluna, aqui eu fiz pegando a linha. Aliás, isso vai ser uma outra propriedade importante e que sai algebricamente. É que se você trocar aqui, transpuser a matriz, trocar as linhas pelas colunas, jogar esse para cá, trocar esse com esse trocar com esse trocar com esse, vai dar o mesmo determinante. Todas essas propriedades podem ser provadas algebricamente na mão. Aqui, quer dizer, aqui na verdade estou fazendo uma forma alternativa, que é essa daqui, e aí se eu pegar aqui o A31 com esse daqui, se eu pegar agora o A1, 2, A2, 3, significa pegar o E3, trocar com o E2, depois trocar com o A1. Então esse aqui sai positivo. E menos o A22, A1, 3. Que seria ainda fazer a troca do E1 com o E2. Quer dizer, seria só ter feito a troca do E3 com o E1. Isso se traduz em... que vocês verifiquem o seguinte, aqui essas fórmulas, isso se traduz da seguinte maneira. Primeira coisa, então, organizando a demonstração, né? Então, exercício.
Aliás, podia ser o teste de amanhã. Só fazer esse exercício. Exercício. 1. Prove que função det, definida dessa maneira, pelas coordenadas, det de u dw igual a 1 definida pela fórmula, sei lá, essa fórmula daqui, satisfaz as propriedades 1 a 4. Essas últimas que eu dei, que são mais simples. Deve ter uma maneira esperta de, uma ordem certa de fazer, para não fazer muita conta. Então, primeira questão. Segundo, prove que o determinante de A1, A21, A31, A12, A22 é igual ao determinante de A11, A12, A13. Terceira, prove que esse negócio de mandar vocês provarem, eu falei para vocês que nós, professores de matemática, temos uma conta conjunta, nós usamos para pagar as dívidas que nos contraem com os outros. Mas se vocês estão estudando matemática, vocês começam a se tornar também sócios dessa conta, de maneira que vocês têm que pagar suas próprias dívidas. As coisas que vocês aprendem de matemática, vocês mesmos têm que ser capazes de provar sozinhos. Isso aqui é um pouco parte disso. Essa fórmula aqui, ó, que A11, A21, A31, isso aqui é igual a A1, A22, A23 menos A12, vou botar assim, A21, A12, A32, A13 mais A31 quer dizer, você pega esse cara daqui, risca essa linha, essa coluna, multiplica por esse determinante. Esse daqui você risca essa linha, essa coluna, multiplica pelos determinantes que sobra aqui. Esse daqui risca essa coluna, essa linha, multiplica por esse determinante. Esse sinal, aliás, tem uma maneira simples de guardar, ele é -1 elevado à soma dos índices aqui. 1 mais 2 é par, 2 mais 1 é ímpar, 3 mais 1 é par. Uma vez que você provou isso, você vai provar que vale a mesma coisa também assim, né? Se você pegar aqui, em vez de fazer o desenvolvimento por essa coluna, você pode fazer por essa linha, já que vale a propriedade 2.
Também você pode, em vez de fazer o desenvolvimento pela primeira coluna, pode fazer pela segunda. Por quê? Porque o determinante aqui assim, vou botar, pintar esse de amarelo, é igual ao mesmo determinante com os amarelos aqui, trocado com esse branco aqui, vou deixar esse aqui de azul, só com o sinal trocado. Só que o sinal trocado, se você olhar para aqui o índice, ó, em vez de você bota aqui, ó, menos 1 elevado a 1 mais 1, aqui você põe menos 1 mais menos 1 elevado a 2 mais 1 a 2, 1, e aqui você põe mais menos 1 elevado a 3 mais 1. Então aqui quando você troca a ordem, troca o sinal. Só que se você fizer o mesmo desenvolvimento por aqui, riscando essa coluna, essa linha, depois essa coluna, essa linha, essa coluna, essa linha, o índice aqui, em vez de ser, por exemplo, 1, 1, é 1, 2. Então naturalmente o sinal aqui sai trocado. Aqui, em vez de ser 2, 1, é 2, 2. Então sai trocado, 3, 1, 3, 2 sai trocado. Então, na verdade, você pode fazer o desenvolvimento por qualquer linha, por qualquer coluna. Então, na verdade, vou só desenhar aqui, o resultado é o seguinte: o determinante dessa matriz aqui, você escolhe uma linha ou uma coluna, por exemplo, essa linha daqui, aí você pega esse cara, o sinal dele, ó, ele é 3, 1, então o sinal dele é positivo, 3 mais 1, 4. Aí multiplica pelo determinante dessa matriz. Esse daqui é 3, 2, 3 mais 2, 5, menos 1 elevado a 5, menos 1, multiplica pelo determinante dessa matriz aqui. E esse aqui é 3, 3, sinal positivo, multiplica pelo determinante dessa matriz. E dá o determinante também. Então, exercício, provar todas essas propriedades. Você pode fazer com mais conta ou menos conta, dependendo quanto você está disposto a parar para pensar. Às vezes você diz, não estou com saco de pensar, vou fazer essa conta, gasto meia hora fazendo a conta, para pensar para fazer em 5 minutos, eu tivesse que pensar 1 hora, não é econômico. Mas talvez seja, tem uma coisa que pode ser econômica, é o seguinte, é porque eventualmente a gente vai ter que provar essas propriedades para determinantes N por N. Matrizes N por N vão ter um determinante assim. E aí já talvez seja econômico você passar 1 hora pensando, para em vez de fazer meia hora de conta, em vez de fazer 6 horas de conta. Ou você pode dizer, não, eu passo 1 hora programando e mando o computador fazer um centésimo de segundo de conta. Bom, então, vamos, de alguma maneira, enfatizar mais as propriedades geométricas do determinante. Uma coisa importante dessas propriedades é o seguinte, nenhuma dessas propriedades aqui que eu enunciei depende do determinante. O determinante de E1, E2, E3 é igual a 1. Mas, na verdade, vocês veem que no final das contas ele saiu como um fator comum. Eu tinha lá, fiz a conta, saíram 6 parcelas, cada uma com sinal, e todas elas estavam multiplicadas por esse determinante aqui. Então, se ele fosse, em vez de 1, fosse π,
simplesmente todos os determinantes ficariam multiplicados por π. O que é bastante razoável. Quer dizer, imagina que, sei lá, a gente tem aqui em cima da mesa um microfone. Vou mostrar aqui para a câmera. Temos aqui esse microfone. Ele custa, sei lá, digamos que custa R$200. Outras coisas custam, sei lá, a caneta aqui custa, sei lá, quantos reais, o microfone que está aqui, quantos reais, os giz, cada coisa tem o seu preço em reais. Se você faz uma mudança de unidade para dólar, basta você dizer, ó, esse aqui que vale, sei lá, R$15, na verdade vale $5, então você já sabe que todas as outras coisas estão convertidas em dólar automaticamente pela mesma cotação. É a mesma coisa dizer, esse negócio aqui, dizer, se você der uma unidade de volume em metros cúbicos, uma coisa que tem três vezes uma que tem 1 metro cúbico e 3 metros cúbicos. Se essa que tem 1 metro cúbico tem, sei lá quantos pés cúbicos, então uma que tem 3 metros cúbicos terá 3 vezes o número de pés cúbicos. Então é a mesma coisa aqui. Quer dizer, se eu mudasse o valor disso para um certo número, todos os volumes estariam mudados. É a escolha da unidade de volume. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Aliás, quer dizer, se isso aqui, se eu dissesse que o volume disso aqui é zero, fosse zero, tudo dava zero, né? O interessante é o seguinte, imagina que eu pego uma base qualquer, ε1, ε2, ε3, e escreva todo mundo nessa base. Então eu pego U igual a A11, ε1 mais A21, ε2 mais A31, ε3, V igual a A12, ε1 mais A22, ε2 mais A23, ε3, 32, ε3, W igual a A13, ε1 mais A23, ε2 mais A33, ε3. O que vai acontecer se eu calcular o determinante de UVW? Se eu não usar a última propriedade, já que aqui eu não tenho E1, E2, E3, mas eu simplesmente fizer a mesma coisa que eu fiz, escrever, substituir isso aqui no lugar do U, isso aqui no lugar do 3, isso aqui no lugar do W, fizer as contas, vê se não é claro, isso aqui vai dar o determinante dessa matriz A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, vezes o determinante de ε1, ε2 e ε3. Porque onde se lia E1, E2, E3, leia-se agora ε1, ε2, ε3, aquela conta é toda igualzinha. Então, primeira coisa é o seguinte, olha. Se três vetores linearmente independentes, eles formam uma base. Então eu posso escrever quaisquer três vetores como combinações lineares deles. Se o determinante em três vetores linearmente independentes fosse nulo, se aqui fosse zero, o determinante de quaisquer três vetores seria zero. Em particular de E1, E2, E3. Então, não só o determinante é zero quando os três vetores são linearmente dependentes, como
ele não pode ser zero se os vetores forem linearmente independentes. Se você tiver eu estou usando, atenção, eu estou usando o termo determinante para duas coisas diferentes, né? Quando eu tenho uma matriz, eu chamo de determinante da matriz aquela fórmula. E ao mesmo tempo eu estou chamando de determinante dos três vetores, esse que eu chamei de ômega dos três vetores. Esse ômega de U VW, eu agora estou chamando de determinante do VW. Então, o determinante, ele é zero sem somente se os vetores são linearmente dependentes. Tem uma coisa aqui também, o determinante do produto de matriz, eu acho que eu tiro daqui. Eu não vou fazer o produto, não sei se eu faço produto de matriz agora, não vou fazer. Mas, basicamente, daqui sai a fórmula que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Então, aqui quem já ouviu falar nisso e tal, pode fazer esse exercício. Prova a partir daqui que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Mas, então a gente tem essa propriedade aqui, que na verdade, o determinante, ele é determinado pelo seu valor em quaisquer três vetores linearmente independentes. Quer dizer, sai daqui isso. Se eu soubesse, em vez de saber quanto vale o determinante de E1, E2, E3, que vale 1, eu dissesse, ó, o determinante de Y1, Y2, Y3 está valendo tanto, então eu sei o determinante de todos os outros. Na verdade, quer dizer que eu poderia, na verdade, dizer assim, bom, o determinante é, dentre as medidas de volume possíveis, aquela que, quando eu meço a base canônica na ordem E1, E2, E3, dá 1. Mas se eu quiser uma outra medida de volume possível, eu tenho duas maneiras. Ou eu mudo o volume da base canônica para qualquer coisa, ou escolho uma outra base para servir de unidade. Eu podia pegar Y1, Y2, Y3 e dizer, não, essa daqui que vai valer 1.